Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite vamos falar de política monetária, semana importante essa do Copom, mas vamos falar também um pouco mais do cenário macroeconômico brasileiro e também do cenário macroeconômico mundial. E para isso temos um convidado especial. Hoje temos conosco o Reinaldo Legrazia, que é ex-diretor de política monetária do Banco Central do Brasil e também agora gestor da Panambi. Reinaldo, muito obrigado por estar conosco hoje aqui no BMC Talks. Prazer, cara, prazer. Obrigado pelo convite. Casa bonita, sempre bom estar aqui. Sempre bom recebê-lo. Vamos falar um pouquinho então sobre o cenário macroeconômico brasileiro, que está também motivando escolhas, né, de política, como aquela que a gente viu na última reunião do Copom, escolhas de política monetária. O que está acontecendo no Brasil e no mundo que está levando a essas escolhas do Banco Central aqui no Brasil, mas também lá fora? Começando pelo mundo, que é maior que o Brasil, né, não mais importante, mas maior, foi uma conjunção de choques que nós tivemos nos últimos 15 anos. Desde a crise financeira até 2020, nós convivemos com o risco da deflação e os países desenvolvidos reduziram a taxa de juros para níveis muito baixos. Portanto, muito estímulo monetário. Mas não teve muito estímulo fiscal nesse período, apesar até de vários pedidos das autoridades monetárias para que os estados provessem impulso fiscal, isso não aconteceu. Aí veio 2020. Quando veio a pandemia, nós tivemos mais impulso monetário e aí tivemos fiscal também, para evitar não só deflação, como uma recessão persistente. Então, quando você coloca 15 anos de política monetária expansionista e 3, 4 anos de um fiscal inimaginável, Estados Unidos, Europa, Brasil, a pressão inflacionária que fica em cima da mesa é muito grande. Esse é o ambiente que a gente está hoje, um ambiente em que você pôs muito dinheiro na economia. Quando você tem muito dinheiro, o preço dos produtos tende a subir, porque mais dinheiro na mão aumenta a concorrência, oferta e produto. E aliado a isso, nós tivemos choques. Choques de commodities, choques de logística, lembra dos navios parados nos portos. Mas choque de commodities faz 5.000 anos que sobe e desce. Eu diria até que essa leitura, que é correta, atrapalhou um pouco o combate inflacionário. Muitos bancos centrais falaram na inflação transitória, que você estava comentando. A inflação é transitória. A de commodities é transitória, que é natural. O preço sobe, você planta mais, aí cai. Mas a outra não. Então a fiscal e a monetária está influenciando até hoje. Então a gente tem no mundo, falando no mundo desenvolvido, uma atividade econômica ainda muito forte. Mais forte do que se previa. Hoje mesmo estava vendo a estimativa do FMI, de abril para cá, todos os países subiram. Acho que o único que estava negativo e virou positivo foi o Reino Unido, que talvez do ponto de vista de política monetária seja dos países desenvolvidos o que fez o pior trabalho, tanto que contratou um profissional super bom agora, um craque, o Ben Bernanke, para auxiliá-los na leitura de dados de inflação. Então nós temos uma economia diferente um pouco dos Estados Unidos, na Europa, no Japão, com dinheiro o suficiente para manter a inflação muito persistente. Então esse combate é um combate que demora, está desafiando os formuladores de política. Os Estados Unidos vacilou um pouquinho, mas como é típico dos Estados Unidos, acabou fazendo a coisa bem feita. O Jay Powell, o Fed estão fazendo um bom trabalho, acho que estão chegando lá. Agora estão no ritmo de uma alta e uma pausa, já próximo de parar. A Europa quis ir na mesma linha, disse que vai fazer uma sim, uma não, em outras palavras. Eu duvido que consiga. A Europa, nós estamos falando de inflação de 5 e pouco, tanto o núcleo quanto o headline, e uma taxa de juro abaixo de 4%, acho que está longe ainda de se resolver. Mas tudo muito confuso, tudo muito diferente.
Pois é, né? Várias coisas que eu queria te perguntar. Essa questão de tudo muito diferente, muito confuso, porque temos um excesso de massa monetária, né? Que você falou, a política fiscal durante a pandemia a todo vapor. Os americanos imprimiram mais dinheiro em 2 anos do que desde a independência até a pandemia, mas ao mesmo tempo tivemos a guerra da Ucrânia, tivemos vários choques que não eram esperados. Eu vou te perguntar sobre isso também, mas sobre aquilo que você falou, a resiliência da inflação, mesmo com juros sendo elevados muito rapidamente pelos bancos centrais, não está demonstrando que a política monetária tradicional está menos eficaz do que no passado? Até porque, por outro lado, aquilo que você falou, quando por muito tempo tivemos uma política monetária muito acomodante, o risco era a deflação. Então, mesmo com juros zero negativo, não se conseguia jogar a inflação para cima. Então, os juros ainda conseguem ter o efeito que está escrito nos manuais de macroeconomia, ou a tecnologia está mudando a economia de um jeito que a política monetária não consegue ter mais o efeito esperado? Ah, muito bom, muito bom. Algumas coisas não mudam, Carlos. E a taxa de juros é uma dos instrumentos para mexer na oferta e procura por dinheiro. Isso faz efeito, sim. Realmente, até 2020 foi muito difícil manter a inflação em alta e a atividade econômica também. E provavelmente todo aquele impulso monetário até 2020 se reflete até hoje, além do que veio depois. Então, não é que não está funcionando, é que talvez o tamanho tenha sido tão grande, tão alto, que demora para dissipar. Os volumes de impulso fiscal nos Estados Unidos, a gente fala de 15% a 20%, no Brasil também foi quase 10%, na Europa foi menos. Depende, cada país teve uma realidade. Então, assim, você teve muito impulso. E olha só para falar um pouco dos Estados Unidos e complicar um pouco mais o raciocínio. Em 2019, antes da pandemia, os Estados Unidos estavam mexendo na política monetária e teve uma crise de liquidez lá em 2019 que travou os vasos de liquidez, os vasos comunicantes de liquidez. Aí eles implementaram uma série de facilidades para deixar o mercado mais líquido, mais acessível. Hoje, um dos grandes medos do Fed é que isso se repita. Portanto, tem uma série de facilities de liquidez. Então, isso é expansionista. Do outro lado, a taxa de juros está subindo, é contracionista. Aí ele reduz o tamanho do balanço, é contracionista. Aí tem crise bancária. O FDIC, lá, o seguro bancário, injeta segurança, liquidez. Então, você tem forças para um lado e forças para o outro. Qual é a resultante disso? Só o tempo diz. Por isso que o juros você precisa ir esperando. Claro. Eu vejo as entrevistas com o próprio Jay Powell, aqui no Brasil também com o Roberto, e as pessoas perguntam, mas o que tem que acontecer para você reduzir o juro? Eu falo, não é assim, não é um livro-texto. Não dá para dizer que se o emprego mudar... então você tem que ir aguardando para a inflação cair. E a inflação está caindo muito devagar. Claro. Mas também, justamente esse ponto que você falou também, para complementar, não é só nos Estados Unidos que temos esse problema de uma política fiscal de um lado, monetária do outro, ou até mesmo dentro da monetária, um pouco de estrabismo, eu diria, do Banco Central, porque olha, por exemplo, na Europa, e a pergunta a Christine Lagarde está subindo juros lá também, no nível inédito dos últimos 20 anos. Mas, por outro lado, o próprio Banco Central Europeu ele está recomprando títulos do Tesouro de vários países, por exemplo, a Itália, a Espanha, porque o medo é que esses títulos, muitos prefixados, não tenham mais mercado e possa isso gerar também uma crise da dívida soberana. Então, você acha que temos um problema também de incapacidade dos bancos centrais de poder atuar de vez, de forma definida, decisa, por causa de excesso de estoque de dívida, de medo dos governos de uma recessão? Você tem toda a razão. Eu fiz um exemplo nos Estados Unidos, você fez um similar na Europa. É isso mesmo. É o que o Draghi, nosso grande italiano, falou, né? Whatever it takes, para manter a Europa unida. A discussão ainda é a mesma. Você tem que oferecer garantias para a compra de dívida. Então isso vai na contramão. Mas a Europa demorou um pouco para cair a ficha da força da inflação. Os Estados Unidos demorou um pouquinho, a Europa demorou mais. Se você lembrar, era um discurso muito lento, muito fraco. Na história da transitoriedade da inflação. Será que eles também não queriam aproveitar um pouco essa inflação alta para queimar um pouco de estoque da dívida em valor nominal, para deixar realmente mais baixo? Ou não teve essa malícia, você acha? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que
Formulador de política monetária é muito careta, sabe? É muito careta, joga muito by the book, eu acho que não. Mas a inflação, sem dúvida, é uma ferramenta de ajuste. O que eu acho mesmo é que teve um erro de avaliação na Europa, não de todos, obviamente, é uma discussão, é um Banco Central com muitos integrantes, é tudo muito complicado. No Reino Unido nem se fale. E aí agora estão correndo atrás. Então, acho que o que aconteceu com os Estados Unidos demorou um pouquinho, mas correu atrás. Agora vai acontecer com a Europa. Então, acho que a Europa sobe um pouco mais o juro do que eles estão falando. Acho que vai demorar um pouquinho. A atividade econômica não está ruim. A gente esperava recessão pequena para a Europa esse ano. Não vai ser positiva. A China ajudou um pouco isso também, porque a China no final do ano melhorou, a atividade cresceu e para a Europa isso foi muito positivo. Mas hoje nós temos nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil também a atividade indo bem, inflação caindo e a possibilidade de um cenário de início de ciclo de queda de juros. Perfeito. Aquele cenário de Goldilocks, né, que o pessoal costuma falar. Pois é, mas só também para olhar também o último ambiente internacional relevante para a economia mundial, que é o Reino Unido. A Europa está desse jeito, os Estados Unidos também estão uma situação complicada, mas o Reino Unido aparentemente é o que mais está sofrendo com essa situação. Eles têm um choque inflacionário muito maior do que o resto da Europa, a economia está indo muito pior do que o resto da Europa. O que você acha que está acontecendo por lá? Eles erraram a mão de vez? O Brexit atrapalhou muito? Será que eles vão sair dessa? Ou o Reino Unido se está, do ponto de vista monetário, considerando que o Reino Unido tem um Banco Central que tem mais diretores estrangeiros do que britânicos, né? Tem até argentinos do Banco Central do Reino Unido. O que você acha que está acontecendo por lá? É que eu sou fã da imigração. A imigração traz muito talento, né? Isso é bom. Eu acho que o Brexit está trazendo uma conta muito cara para o Reino Unido. Muito cara. Acho que foi um tremendo erro político. Responsabilidade deles, não teve ninguém, não foi culpa de ninguém. Foi absolutamente decisão inglesa. E acho que essa conta está muito cara. E depois disso, alguns erros crassos, né? Como esse da demora do Banco Central em reconhecer. Teve o primeiro-ministro que ficou 44 dias, né? A primeira-ministra, né? Com um plano fantasmagórico, uma coisa maluca. Agora não, agora o discurso político, econômico, político financeiro, orçamentário é muito adequado na Europa, no Reino Unido. Mas o mal está feito e vai demorar um pouco para passar. A inflação lá caiu para 7,9%. 7,9%. O dobro do Brasil, né? O dobro. 7,9% é alto até na Argentina, em todos os lugares. Então, acho que vai demorar um pouquinho. Eles perderam muita capacidade produtiva. Setor financeiro, que é muito importante para a Inglaterra, foi para a Europa, se espalhou em vários países. Então, a Inglaterra, eu não compro ativo ruim. Não compraria ativo ruim. Eu acho até que a Inglaterra está indo bem demais do ponto de vista de preço de ativo. Em relação à situação que está, né, a conjuntura. Agora, falando um pouco de Brasil, a gente teve no Brasil mais de um ano, né, de juros elevados, a um nível patamar entre os maiores da história, nos últimos 20 anos pelo menos, e mesmo assim a atividade econômica no ano passado e nesse ano foi positiva. Esse ano as previsões do próprio Fundo Monetário foram revistas para o alto para a economia brasileira, mesmo se a ideia do mercado é que até o final do ano os juros caiam para no máximo 12%, dependendo da situação. Como é possível, na sua opinião, que o Brasil, mesmo com juros tão elevados, continuou crescendo nesse ritmo? O que puxou a economia brasileira, tirando o agro que a gente viu no primeiro trimestre, né? Mas além do agro, tem algum outro dado que você acha foi responsável por esse crescimento tão expressivo da economia brasileira? Tem, sim. Sem dúvida foi o impulso fiscal. O governo continua dando muito impulso fiscal no Brasil. Então, durante 2022, na disputa eleitoral, teve a pandemia, a disputa eleitoral, muitos recursos. O Brasil foi um dos que fez o maior impulso durante a pandemia. Depois a disputa eleitoral e o governo novo também fez um pacote da largada. É isso que segurou o consumo muito mais do que a gente imaginava. Então, além do agrícola, que foi uma bela surpresa, um presente que a gente recebeu, mas o consumo está muito forte ainda no Brasil. E isso é fruto desse resultado. Por que com uma taxa de juros nominal tão alta o Brasil continua crescendo ainda? Porque a taxa de juros real subiu. A taxa de juros real deve estar hoje em torno de 5, 5,5. E aí você fala, bom, então já não é tão alta, porque você fazia a conta com 3, 3,5, não. Eu estou falando que o juro real deve ser um pouco mais alto. E por que a taxa de juros no Brasil é alta? Porque o custo de capital é caro. O custo de capital é caro. E é caro por quê? Porque o
o governo toma boa parte do capital disponível. Portanto, para o resto da sociedade, o custo é caro. É por isso que, mesmo com uma taxa de juros alta, o Brasil consegue crescer um pouco, mas cresce abaixo do seu comparativo. Claro, do seu potencial, né? Se você olhar o crescimento do Brasil dos últimos 10 anos, bom, 10 anos complica porque tem... Mas é 1,8, 1,5 é uma taxa muito baixa. Medíocre, né? A mediocridade poderia ser muito mais o PIB potencial brasileiro. Mal paga o crescimento per capita, né? Claro. Eu acho que é 1% o crescimento médio em 10 anos no Brasil. Agora, aquilo que você falou é interessante, porque a parte fiscal, de fato, está tendo um impulso relevante por parte do governo. A gente viu o primeiro semestre terminando com um déficit fiscal de 48,9 bilhões de reais primário, e temos agora no segundo semestre uma previsão de 115 bilhões de reais de déficit. Qual é a sua visão sobre esse ponto? Temos algum risco de problemas de sustentabilidade da dívida pública, dominância fiscal, eventualmente? A inflação pode voltar a morder no final do ano por causa desse excesso de estímulos fiscais? Não. Primeiro, uma brincadeira. Dominância fiscal. Quando alguém fala em dominância fiscal, ele não quer subir o juro. Então ele usa a expressão dominância fiscal para dizer assim, não sobe o juro, senão vai ter dominância fiscal. A dominância fiscal é um evento raro, então eu acho que nós estamos longe disso. Temos risco de sustentabilidade da dívida? Temos. Mas qual é o plano do governo? O plano do governo é fazer o ajuste fiscal via arrecadação, então tem vários processos, do CARF e tudo mais, e por crescimento da atividade econômica. Se esse plano der certo até o final do ano que vem, no final do ano que vem nós vamos ver se a coisa está indo bem. Se estiver indo bem, aí esse risco que você se refere diminui. Se chegar lá e a economia estiver sinalizando um crescimento abaixo de 1,8%, abaixo de 2%, não é um bom sinal. Se não tiver conseguido arrecadar o tanto que o governo está pondo na conta, aí essa discussão pode emerger, final de 2024, eu diria. Então, final de 2024 é o ponto de controle para a gente ver se o plano está indo mais ou menos bem. Daqui até lá, essa discussão vai ficar um pouco congelada. Se você olhar, inclusive, as estimativas dos economistas, é de uma relação de dívida-PIB bastante tranquila. Estável, né? O Brasil melhorou muito o ambiente político, fez uma reforma estrutural do IVA, da tributária. O discurso ambiental está um discurso moderno, alinhado hoje, então não tem mais ninguém brigando com o Brasil. O Brasil, assim, então, e o fluxo para mercados brasileiros aumentou muito, o fluxo estrangeiro. O Brasil passa por um período, aparentemente, de tranquilidade. Eu diria que a gente tem uns 12 meses pela frente de relativa tranquilidade. E a própria política monetária, que eu acho que no Brasil está sendo muito bem gerenciada. Eu acho que está muito bem, tanto é que a inflação está caindo e agora a gente está entrando num processo que pode ser de queda de taxa de juros por um longo período. Pois é, né? Essa questão que você falou daquilo que nós esperamos nos próximos meses. Crescimento de menos de 2% é um problema, mas se, por exemplo, a gente ver uma contínua queda das commodities, como estamos vendo agora, tirando o petróleo, mas o boi está caindo, a soja está caindo, temos uma super safra que também joga para jogar para baixo, né, os preços. Preço do minério de ferro também em queda, porque a China não está realizando os estímulos que todo mundo esperava. Não temos o risco, de fato, de chegar no ano que vem com um crescimento menor, porque o externo está puxando menos? Tem esse risco. Mas eu acho que demora um pouco para a gente conseguir desenhar, ver o projeto como um todo. Commodities sobe e cai. Minério hoje mesmo estava em alta, a China entrou num sentimento interessante. Os investidores hoje, quando veem dados fracos da China, falam, opa, vai ter mais estímulo. Então parece que o dado fraco da China... Puxa para cima o minério. Puxa para cima, commodities e investimento. Quando o dado vem bem, na mesma direção. Parece que China vai... Eu acho que tem o risco de China puxar um pouco o crescimento mundial de agora em diante. É bom para a atividade, é bom para o Brasil, é ruim para a inflação global. Porque se a China crescer, mais gente consumindo produto. Então esse equilíbrio é um equilíbrio tênue aí que tem que acompanhar. Mas você tem razão. Agora, o que eu quis dizer é que no Brasil nós temos uma janela de relativa tranquilidade pela frente, porque está mais ou menos mapeado o que a gente vai fazer. E politicamente houve um certo acomodação, as brigas diminuíram. A política monetária agora entra num processo de queda de taxa que também alivia um pouco
o cenário político, uma discussão que eu pessoalmente acho uma discussão infrutífera, ficar discutindo sobre taxa de juros de curto prazo, isso não faz ninguém ganhar jogo. Mas parece ser um cenário positivo. E a própria discussão da tributária, que agora evoluiu um pouquinho. Eu acho que o Brasil está num momento bom. Tem o risco, mas o risco que eu estou vendo é diferente do que você está falando. É até o inverso. Eu estou vendo uma atividade mundial mais forte, possivelmente com commodities para cima. Pode segurar a inflação um pouco mais alta, mas é melhor a inflação mais alta com atividade forte do que o contrário. Claro. Agora, vamos por parte então, porque são 3 pontos que eu queria analisar com você. Primeiro, a mudança de política monetária do Banco Central, com essa nova diretoria que está entrando, e eu queria uma opinião sua como ex-diretor de política monetária. A segunda questão da reforma tributária e, em terceiro ponto, o arcabouço fiscal, que também se junta aos primeiros 2 pontos. O governo Lula está, como é legítimo, né, como todo governo faz, mudando a diretoria do Banco Central. Agora tem um novo diretor de política monetária que já se empossou, que é o Gabriel Galípolo. Temos também um outro diretor que tomou posse para a supervisão bancária. Qual é a sua visão sobre essa mudança? É algo natural? Faz parte do jogo? Você acha que vai ter uma radical mudança no futuro da política monetária? Ou uma vez entrado na diretoria, mesmo tendo opiniões muito divergentes, os diretores acabam entrando na lógica do Banco Central? A cadeira é quente, né? A cadeira é quente. Sim, como você falou, absolutamente normal. Um novo governo elege seus diretores, né? Seus profissionais, né? E no caso do Banco Central, quando entrava um novo governo, trocava grande parte. Agora não, agora tem um mandato muito mais bem definido e um grande ganho da institucionalização no Brasil. Agora assumem 2 novos diretores, mas o corpo técnico do Banco Central, que é o maior que tem no país para estudar a política monetária e a economia, vai continuar trabalhando lá e fazendo as mesmas análises. Então, o resultado, o risco, a gestão de risco, as várias alternativas estão lá. Porque entrou um ou entrou outro, vai fazer uma grande diferença? Meio complicado. Eu acho que segue muito o rumo. Eu acho que o Banco Central está, apesar das críticas, da pressão que sofreu, acho que não está divertido trabalhar no Banco Central, mas eu acho que eles estão fazendo um excelente trabalho. E a mudança dos 2 diretores vai trazer uma nova dinâmica, é sempre bom, cabeça nova, pensamento novo, isso é bom, isso ajuda muito. Discutindo a comunicação, no mundo inteiro estão discutindo a comunicação. O Chile fez, se não me engano, a primeira conferência, press release depois da reunião. Então, assim, mudar a comunicação não vejo problema nenhum. E o Galípolo é uma pessoa mais alinhada ao governo, e o Ailton é um servidor de carreira, um profissional absolutamente profissional e conhece muito bem o processo. Assim, eu acho que isso continua indo muito bem. Com relação à tributária, foi ótimo a tributária. A tributária está muito boa. É perfeito? Não, mas é assim mesmo. Até se você olhar outros processos, como foi a lei lá em 2002 da responsabilidade fiscal, depois que ela saiu, passou meses discutindo, muita gente achando que aquilo não ia funcionar. É normal. De qualquer maneira, tributaram um pouco para lá, um pouco para cá. Foi muito bem. E o terceiro ponto que você falou foi o fiscal, né? Exatamente, o arcabouço fiscal. Ambos estão sendo ainda aprovados, analisados por Câmara e Senado. E qual que você acha que é a visão do arcabouço fiscal e da tributária em conjunto? Porque ambos são filosofia taxa e gasta, né? Que é a filosofia desse aparentemente novo governo. O que você acha que pode acontecer quando as duas entrarem em vigor? Então, o arcabouço fiscal é um pouco disso que nós vamos ver no dia a dia como funciona. Ele é frágil, mas ele dá um guia, evita a catástrofe. Então, ele é um bom guia, mas depende, na realidade, da disposição dos governantes. Então, o arcabouço fiscal é o que tem para hoje. Pois é. E a partir de agora, como já teve um grande impulso, está dado, agora o arcabouço fiscal tem a ver com o que eu falei agora há pouco. O plano do arcabouço fiscal é arrecadar, através de vários processos, CARF e tudo mais, e o crescimento econômico. O arcabouço fiscal ficar de pé precisa disso. Se daqui a um ano e pouco, nós vermos que isso não está acontecendo, o arcabouço fiscal está em questão
E aí é complicado, porque o governo segurar gasto é um governo que não gosta de segurar gasto. Então o arcabouço fiscal tem 1 ano e pouco pela frente. A tributária, apesar de muita gente falar assim, a tributária é ótima, agora o país vai crescer, fala, não tem nada a ver. O tributário é ótimo, era fundamental, há décadas que a gente fala nisso, e vai ser muito bom para o futuro, mas não é nada de curto prazo. Claro, claro. Vamos falar daqui a pouquinho mais sobre esse ponto, porque, como você falou, evitaram a catástrofe, mas tem algumas questões em aberto. Mas agora vamos para um rápido intervalo, 2 minutinhos, e voltamos já já com o nosso BMC Talks. Nosso convidado de hoje, o ex-diretor de política monetária do Banco Central e gestor da Panambi, Reinaldo Legrazzi. Então, não saia daí, voltamos já já. E de volta ao nosso BMC Talks desta noite. Hoje estamos entrevistando o Reinaldo Legrazzi, ex-diretor do Banco Central, de política monetária do Banco Central e agora gestor da Panambi. Reinaldo, a gente estava falando do arcabouço fiscal, da reforma tributária, como você falou, evitaram a catástrofe, né? O mercado reagiu muito bem. Depois da aprovação de ambas, tivemos fortes altas do Ibovespa. Mas o mercado estava catastrofista e depois percebeu que a catástrofe não vai chegar, mesmo tendo as críticas que todo mundo faz, há vários pontos de ambas as reformas, ou o mercado estava aguardando outra coisa? Qual que é a percepção da Faria Lima? Acho que um pouco da soma de tudo isso, com muita divergência de opinião também, né? Mas eu tenho a impressão que a catástrofe foi evitada, pelo menos foi um plano. Qual plano? Me dá um plano. Melhor um plano ruim que nenhum. O governo pôs um plano na mesa, ok, vamos trabalhar com esse cenário. E depois, o Brasil ficou muito tempo com o preço dos ativos se defasando com relação ao resto do mundo. Nós estamos falando que o resto do mundo andou, o S&P está na máxima de muito tempo. Então, os ativos vieram valorizando e o Brasil parado. Aí, então, está tendo como se diz em inglês, o catch-up, né? Para preços. Eu acho que tem um pouco disso. Do ponto de vista de ações, eu acho que é isso. Do ponto de vista de moeda, também ficou um pouco atrasado. Lá em 2020 e 2021, o real desvalorizou bastante, ficou muita desconfiança e agora está tendo esse movimento de retomada, além de uma safra ótima, do dólar perdendo preço também. Quando se fala em crédito no Brasil, o crédito chacoalhou no primeiro tri do ano com aquelas RJs, e o crédito ficou muito caro, o crédito para a empresa. Agora não, os créditos estão melhorando, os títulos de crédito estão ganhando preço, os fundos de crédito estão indo bem, os fundos de ações estão indo bem. Então, entramos num ciclo positivo, virtuoso. Então, eu acho que tem um pouco disso. O Brasil ficou parado, preso numa discussão local, interna, quando o mundo estava se ajustando. Agora o Brasil está pegando esse caminho e, como eu disse, eu acho que por um ano e pouco, talvez a gente tenha um cenário de certa calmaria. Mas então, vocês na Panambi estão analisando, estão avaliando que teremos uma alta contínua dos preços dos ativos no Brasil? Quanto que vocês estão avaliando, mais ou menos, para a previsão para o final do ano, para o ano que vem do Ibovespa? E quais setores vocês acham, quais empresas vocês acham que terão maior vantagem nesse catch-up? Agora as perguntas são muito difíceis, né? Eu acho que é uma alta contínua enquanto dure, né? Permanente enquanto dura. Mas o cenário parece um cenário positivo. Eu acho que o Brasil vai ter a valorização dos seus ativos melhor do que no exterior. Então, a posição que nós gostamos é carregar Brasil com proteção de outros mercados, em ações, por exemplo. Então, commodities, no caso. Como? Commodities, ação de commodities, como condição da proteção que vem de fora da demanda estrangeira? Mas tem alguns mercados acionários que já subiram muito. Né? E Brasil, China também é um cenário parecido com o que eu falei de Brasil. Ele ficou muito tempo desvalorizado, há anos que a China saiu do radar dos investidores e agora aparentemente está melhorando um pouquinho. Então nós gostamos desse cenário de China, atividade chinesa melhorando um pouquinho, puxando o preço de algumas commodities, como o minério, que é bom para empresas brasileiras. E aí tem algumas empresas assim que a gente gosta, mas não é muito setorial. É mais empresas mesmo que tem uma boa gestão,
está num momento positivo, mas setores eu não teria um setor que eu conseguiria assim te dizer que o cenário é bom. É claro que com taxa de juros para baixo, taxa nominal, alguns setores andam bem. Podemos falar de utilities, podemos falar de empresas mais alavancadas, que são muito demandadas de capital. Varejo também, né? Varejo. Varejo tem muito tipo de varejo, né? Claro. Você fala, compra varejo? Depende. Tudo depende. E como nós não sabemos como vai estar daqui a um ano, eu tenho dificuldade de ter clareza de quais os segmentos que vão se posicionar bem. Por exemplo, banco e quase bancos e os neobancos, né, os bancos digitais, deveriam estar indo muito bem nesse cenário que nós traçamos. Mas aí tem mudança tributária, tem uma série de outras questões que tem o risco de mexer. Por exemplo, os Estados Unidos estão falando de aumento de custo de capital para os bancos. No Brasil isso não cabe nesse momento, mas então, assim, é difícil avaliar. Agora, eu não sei até onde a Bolsa pode ir, mas eu acho que o cenário, por enquanto, é um cenário positivo. E o cenário que eu gostaria mais, assim, que eu vou achar que o cenário é ainda mais positivo, é se essa queda de juros que a gente assistiu da taxa básica for uma taxa de juros cadenciada, linear, de longo prazo. Aí a gente pode ir com uma taxa de juros até uns 8% no final do ano que vem. Pois é, né? Mas dois pontos também que você citou, que eu queria analisar um pouco melhor. O primeiro ponto é a questão de muitas recuperações judiciais no começo do ano, também provocadas por uma taxa de juros muito elevada por muito tempo. Você acha que isso pode acontecer, continuar acontecendo ao longo dos próximos meses, ou já passou a pior e as empresas brasileiras estão mais sólidas do que no passado? E ponto número 2, e os gringos que você falou que estão investindo mais no Brasil? O Brasil virou a bola da vez, tirando a questão de política interna, da mudança de governo, mudança do discurso. Guerra da Ucrânia, a China se fechando, problemas geopolíticos, o Brasil se tornou a bola da vez para os estrangeiros. Qual a sua percepção, agora não mais como diretor de política monetária, mas como operador do mercado? Tem mais gringo vindo para o Brasil e estão investindo aonde? Então, primeiro ponto, das RJs que você falou, provocadas também por uma taxa de juros alta, eu discordo. Acho que as RJs não foram provocadas por uma taxa de juros alta, foram problemas muito específicos. E a culpa de tudo não é a taxa de juros alta, né? Acho que a taxa de juros alta no Brasil é reflexo de um sistema que é nossa responsabilidade mudar. Um dia isso vai acontecer, aos poucos a gente vai melhorando. Mas eu acho que o cenário de crédito melhorou muito, porque as RJs trouxeram um grande susto. Porque aí teve RJ, teve uma atividade econômica que no começo do ano a gente estava falando de um crescimento econômico de 1,2 para o Brasil, 1,3, e agora está falando de 2 e pouco. Então, aliviou. Tinha a taxa de juros alta também, que as empresas pagam essa taxa de Selic mais um spread, que vai lá para 20% ao ano. É duro. Então, o cenário de crédito no primeiro TRI foi muito perigoso. Nós ficamos com medo de uma efeito dominó que não houve. E hoje o cenário é um cenário muito melhor e estamos começando com um ciclo de queda de taxa agora. Então, eu acho que realmente para as empresas um alívio muito, muito grande. Com relação aos gringos, como você tomou a liberdade de chamá-los, eu acho que teve um pouco disso do Brasil ser a bola da vez, porque nós não temos ninguém fazendo reforma estrutural no mundo. Então, a tributária do Brasil, implantação do IVA, simplificação... Chama atenção. E o processo político, eleitoral, foi muito traumático o ano passado e no começo desse ano. Aí o gringo olhando, falou, pô, esse negócio está estranho. Um dia, fala, tá bom, é assim, né? Então melhorou ali, melhorou aqui. Então, quando você compara, o Brasil tá bom. A guerra da Ucrânia, choque de commodities, clima, até mesmo a questão de logística, essas coisas acontecem, são choques que de vez em quando se dissipa e a situação volta. O choque pode ser positivo ou choque negativo. Então, tudo isso você tem que estar preparado para isso. Eu não vejo novidade. Mas eu acho que o Brasil está na bola da vez porque está fazendo agora está com um discurso bom, realmente falta um pouco de oportunidade e ficou atrasado. E o gringo olha e fala, o Brasil ficou atrasado. Tem espaço assim, tem espaço para essas empresas terem um valuation comparado ao seu
ao seu internacional. Ficou atrasado, mas também, como você falou, voltando um pouco à questão da escolha do mix, né, da receita de política fiscal do governo. Como você falou, aumento da tributação, não apenas via reforma tributária, mas também utilizando o CARF, por exemplo, mudando a regra, voto de Minerva, voto de qualidade, aliás, do CARF, né? Mas também através do Supremo Tribunal Federal, que está tomando decisões até bastante polêmicas, né? Por exemplo, né, de cobrar impostos retroativamente, há 15 anos atrás, há vários casos, ou também, por exemplo, a volta da imposição da CSLL para os bancos. Enfim, uma série de questões que estão dando uma certa insegurança jurídica, especialmente no âmbito tributário. Você concorda com essa visão? Temos um problema também de desespero do governo. Ou, por exemplo, também, outro exemplo, o governo decretando novos impostos sem passar pelo Congresso, por exemplo, o imposto sobre a exportação de petróleo bruto, que por sinal caducou porque o Congresso não aprovou, entre outras coisas. Você não acha que esse desespero do governo em tentar arrecadar, porque sabe que tem um problema fiscal pela frente, pode atrapalhar o desempenho econômico do Brasil nos próximos anos? Eu acho que pode. Eu acho que quando o governo tira dinheiro do setor privado e passa para o público, se a gente concorda que a produtividade privada é melhor que a pública, isso é ineficiente. Então, essa estratégia de aumentar a carga tributária, aumentar a arrecadação. Não estamos fazendo isso, não é carga. O dinheiro está saindo do privado e indo para o público. Pode ser processo, pode ser JCP, pode ser medidas específicas. O dinheiro está saindo do setor privado e indo para o público. O dinheiro que ia ser investido pelo setor privado não será mais. Então o público é quem vai investir. Como ele é menos produtivo, a economia fica menos produtiva. É um problema futuro? É um problema futuro. Nesse sentido, o desafio continua. O Brasil não cresce menos do que a média porque é menos produtivo. Nós precisamos ser mais produtivos. E menos produtivo, e também, só para terminar o seu raciocínio, também perdemos o bonde do bônus demográfico. Acabou também, o bônus demográfico. Também. Então, só para terminar telegraficamente esse raciocínio, se não teremos um aumento de produtividade vindo de uma mudança dos fatores, do mix de fatores, temos risco de continuar crescendo nos próximos 10 anos, essa mediocridade que fizemos nos últimos 10? Acho que se nada mudar... E o que você acha que deveria mudar, no caso? Assim, não tem um ponto específico, mas o mundo vai mudando e você tem que se ajustar. Reforma da Previdência, que nós começamos a discutir há 20 anos, e nós demos um excelente passo no governo passado, dentro em breve vai ter que ser rediscutido. A tributária é isso, é ganho de eficiência. Tem uma série, educação, nós temos que investir na educação. A educação digital é fundamental. Então tem várias coisas para fazer. Quando a gente olha o Brasil de 20 anos atrás, a gente é bem melhor hoje. Só que o mundo também andou e nós estamos ficando um pouco atrasados. Então, o que você tem que ir fazendo é ir ganhando eficiência, fazendo a coisa mais bem feita, fazer as reformas necessárias. Quando fala reforma parece que é alguma coisa muito grande, mas não, reforma é ir ajustando. Mas eu tenho uma visão mais liberal, então eu acho que o Brasil precisava ter mais capacidade de investimento privado e não público. Então eu não gosto desse movimento de passar recursos para o público e deixar o público investir. Eu acho que não precisava. Os exemplos que a gente tem não foram bons. Então, quando eu falo em médio prazo, eu não sei aonde o Brasil, se a gente vai ter um futuro brilhante ou não muito. Mas eu acho que nós temos pela frente agora algum tempo para avaliar essas alternativas e tentar escolher os bons caminhos. Claro. Último ponto sobre o cenário, depois eu queria te perguntar um pouco mais sobre o Copom também. O Brasil está numa região bastante complicada, né? Temos vizinhos que tudo são menos que estáveis, seja politicamente que economicamente. Não tem guerra, mas tem todo o resto, né? Tem o pacote completo do resto. O Brasil vai conseguir crescer também tendo uma Argentina quebrada mais uma vez do lado, uma Venezuela que é aquilo que sabemos, mas também outros países que estão escolhendo caminhos que poderiam criar problemas para o seu crescimento. O Chile, por exemplo, um deles, mesmo menos do que se esperava com esse novo governo. O Peru também está numa convulsão social grave, a Colômbia tem problemas políticos, o Equador também. Como que o Brasil consegue se dar bem
do ponto de vista econômico, nesse contexto regional tão adverso? Na sua experiência, né, seja no setor público ou no privado, o Brasil conseguiu se levantar quando os vizinhos iam muito mal ou também puxam para baixo a gente? O México tem um bom vizinho, né? Isso ajuda muito. Mas o Brasil nunca teve. O Brasil há muito tempo que não tem um vizinho que puxa atividade, que é forte. O Chile, que foi um bastião da estabilidade até 2019, esses últimos anos, balançou, tem um PIB muito pequeno, muito menor que o Brasil. Então o Brasil nunca dependeu. Infelizmente, a América do Sul nunca foi um bom parceiro para o Brasil. Mas o Brasil tem relações diplomáticas com o mundo inteiro boas. O Brasil é bom em diplomacia. O Brasil opera bem com a China, com os Estados Unidos, com a Europa. Tem empresas internacionais, tem empresas brasileiras operando no mercado internacional com muita eficiência. Assim, dá para listar várias delas. Então, eu não vejo problema com relação à América do Sul. Acho que não teve novidade. Daí só poderia vir notícia boa, porque acho que já está tudo um pouco na mesa. Mas, de repente, a notícia boa é uma Argentina acertar um pouco lá a política, apesar que, da mesma maneira que a gente estava falando de Reino Unido, eu acho que a Argentina vai demorar muito para retomar o rumo. E como os ciclos eleitorais são curtos, não dá tempo, né? O cara começa a fazer o ajuste, e aí o benefício não aparece, aí muda. Então eu acho que os vizinhos aqui não são problema não. O desafio que eu acho de vizinhança que o Brasil tem é nesse mundo que está se tornando bipolar, Estados Unidos e China, os seus blocos, né? O Brasil precisa se relacionar bem. Precisa saber jogar esse jogo. O Brasil sabe fazer isso, sempre fez bem, exporta muito para a China, exporta muito para os Estados Unidos, excelentes relações diplomáticas. Agora tem uma chance agora com relação à Venezuela. O mundo está pedindo para o Brasil intermediar a relação com a Venezuela. Não sei se é bom para o Brasil, mas o mundo pede. Então, assim, esse eu acho que é o desafio do Brasil. É como manter uma vizinhança global e não uma vizinhança regional. Pois é. E agora, passando um pouco o Brasil, Copom, né? Vamos falar um pouquinho, como eleitor do Banco Central, todo mundo tem uma certa curiosidade para entender como funciona uma reunião do Comitê de Política Monetária, porque a gente sabe mais ou menos, são 2 dias de reunião, tem primeiro dia que se apresentam os dados, segundo dia se toma a decisão, mas você que foi diretor, né, de política monetária, né, e que participou de várias reuniões do Copom, como é que funciona isso no dia a dia? Qual que é a dinâmica? Tem uma discussão intensa, mais ou menos todo mundo já chega com uma ideia, tem uma troca de opiniões, aí depois você volta para casa e muda. Qual que é a dinâmica interna, assim, de dentro de uma reunião do Copom? Bom, também é processo em mutação, né? Então, a maneira como eu vi acontecer, pode ser que hoje já não seja igual no resto do mundo. Você tem comitês de política monetária que, como é que é? Os caras só pensam nisso, né? Só pensam em política monetária, só pensam em juros. É muito chato o cara que só pensa em juros, mas enfim, cada um faz o que sabe, né? Então, no Brasil não tem um comitê que só faz política monetária. É a diretoria colegiada do Banco Central, que hoje são 9 diretores, presidente mais 8, que discutem todas as decisões do Banco Central, de todas as áreas, fiscalização administrativa, pagamentos e monetária também. Então não é um grupo separado, é a diretoria colegiada. Nos 2 dias de reunião, as áreas apresentam suas teses, suas leituras, seus estudos, que realmente não tem ninguém no Brasil que tenha um corpo técnico tão preparado quanto o Banco Central para fazer essa leitura. Então, sei lá, vou chutar 100 PhDs, trabalha lá, o cara só pensa nisso. Então, a apresentação de faculdade mesmo. Vai lá, mostra slide, mostra dado e tem a diretoria que alguém olha consegue entender dados. o que está acontecendo com o emprego no mundo? Ninguém entende o que está acontecendo com o emprego no mundo. Lá você pelo menos consegue assim... Tem uma ideia, tem um norte. Tem um norte, porque é um processo que está acontecendo. Então, as áreas apresentam suas visões, tem um acompanhamento global, global, regional, como todos os países estão falando, e aí depende um pouco do desenho, se tem uma conversa ou se não tem, se busca-se a unanimidade ou não nas votações. Então, tem um dia ou um dia e meio inteiro de apresentações das áreas, que monta um pano de fundo. Esse pano de fundo, você gosta ou não gosta, é ele. Você pode discordar de alguma coisa para lá para cá, mas é esse.
São Você não vai dados, mudar o Contra pano de fundo. dados não há Você pode argumentos. mudar a interpretação, mas ele está lá. E aí, na reunião, quando a decisão é unânime, em geral, o efeito da política monetária é mais forte, fica mais claro. Mas quando há divergência, por outro lado, também se passa um recado. Então é isso, um dia e pouco de reuniões, que e depois tem você entra na sala lá e, eventualmente, se for o caso, briga lá. Mas o que eu quero dizer é que o consenso vai sendo formado, cara. Né? E é difícil você chegar lá na hora e falar assim, eu discordo de tudo. Mas como de tudo? De tudo você não dá para discordar, porque nós tivemos 45 dias discutindo esse assunto. Se durante 45 dias a discordância foi de tudo, então esse processo já deveria ter evoluído nessa direção. Claro, então vai se afunilando e é um processo legal, assim, um processo bem feito. Então você já existiu brigas, assim, discussões acaloradas sobre interpretações de política monetária dentro do Copom? Ou geralmente a briga é mais entre gentlemen que apontam suas opiniões com um certo aplombe? Assim? É cavalheiresca. E eu também, eu participei de uma época que o comitê era muito divertido. Então, não chegava a ter uma discussão mais acalorada, não. E eu brincava também que, assim, por 25 bips ninguém briga. Né? Então, hoje, a grande discussão é se é 25 ou 50 bips para iniciar o ciclo. Né? Pô, 25 bips é contexto histórico. É tranquilo. É tranquilo. E outro ponto também é que você falou da busca pela unanimidade. Então, às vezes, o próprio colegiado entende que é necessário mostrar unanimidade para o mercado, mesmo não tendo toda essa unanimidade entre os diretores. Eles querem mandar uma mensagem, às vezes, para o mercado, ou é algo natural que se encontra porque todos convergem numa opinião? Aí depende das pessoas, dos profissionais que estão envolvidos, e depende também do momento. Pode ser um momento que você vai falar, o importante agora é passar a unanimidade, e outro fala, não, vamos deixar claro todas as divergências, porque a unanimidade não é que todo mundo concorda com tudo, é que as diferenças são pequenas o suficiente para você mudar um pouco de posição e traçar um cenário central. Mas não, eu concordo com isso daqui, eu vou discutir um pouco para lá, um pouco para cá, assim para mim tá bom. Por outro lado, quando você quer a riqueza da discussão, deixar claro, aí você expõe a divergência, que eu acho que é um momento onde o Brasil está chegando. Né? Na reunião anterior do Copom, comunicado e ata, apareceu a divergência e a divergência foi usada para deixar claro mais ou menos para onde caminha. Claro. Então depende um pouco do momento. Eu acho que o Banco Central do Brasil agora, o Copom agora, está indo numa linha de deixar as divergências um pouco mais expostas. Último ponto, só para falar um pouco do Banco Central do Brasil em relação ao resto do mundo. O Brasil criou o PIX e outros países agora, até o Federal Reserve está copiando o PIX do Brasil, não existe um sistema tão eficiente, né, tão rápido de transação. O Banco Central do Brasil também está levando adiante o real digital, que também é uma das mais avançadas moedas, digital currency, state digital currencies, né, dos estados, moedas digitais de países. Aí o Banco Central do Brasil também tem um sistema de controle de fiscalização nos bancos, entre os mais eficientes também do mundo. Por exemplo, um caso como o SVB não teria acontecido aqui no Brasil. Então, o Banco Central do Brasil é um patrimônio dos brasileiros? A gente não valoriza o suficiente? Estamos muito à frente do FED, da Europa? Ou é apenas uma percepção nossa, ufanista? Não, eu acho que o Banco Central do Brasil, sou suspeito para falar, porque eu gostei muito de ter trabalhado lá. Eu acho que é uma autarquia muito eficiente. É blindado, sabe? As pessoas trabalham... É até estranho, porque elas não têm muita interação nem com o restante da administração pública. E as pessoas que vão de fora e depois vão embora, eu acho que é uma simbiose muito boa, muito positiva, mas vão embora. E o legado vai ficando. Então, eu acho que o Banco Central é muito bom. O Banco Central do Brasil é, sim, um patrimônio, tem um contato excelente com o resto do mundo. O PIX foi um golaço excelente, que também vem numa linha política diferente do que acontece nos Estados Unidos. Então, no Brasil, o Banco Central pode ser um pouco mais impositivo ao sistema bancário e falar, olha, o PIX vai funcionar assim, todos os bancos têm que ter, não tem opção de não oferecer isso para o cliente. Nos Estados Unidos, a discussão essa discussão não é assim, porque é uma economia mais liberal, uma economia que já tem seu sistema
o Banco Central lá não vai obrigá-lo Claro. a participar. E com relação às moedas, a CBDC, a moeda digital, ela é para fazer frente ao novo mundo que vem, de tokenização, para permitir que tenha as transações em blockchain. Aí você precisa de uma moeda digital. Ela é parecida. Por que não faz o Pix? Pix é digital também. Mas o Pix eu mando dinheiro para você, você não manda nada de troca para mim. O real digital, quando eu mandar dinheiro para você, você vai me mandar um ativo que vai estar casado. Isso 24/7. Então, qualquer hora do dia eu vou fazer uma operação. Então, nesse sentido, a gente está caminhando sim para um modelo moderno, futuro. Os outros bancos centrais também estão trabalhando no real digital, cada um com um desenho. Tem uma grande confusão se é varejo, se é atacado. Mas, em suma, o Banco Central é sim um patrimônio que tem que ser preservado. Perfeito. Então, com certeza, vamos voltar a falar sobre isso e sobre as novas tendências de política monetária daqui a alguns meses, para ver se, de fato, essa previsão de um ano de bonança, de tranquilidade, vai ser respeitada. Muito obrigado ao Reinaldo Agrazzi, ex-diretor do Banco Central e gestor da Panami, por ter estado conosco hoje aqui no BMC Talks. Cara, obrigado, prazer. E muito obrigado a você que seguiu a gente, continue com a programação aqui na BMC e a gente se vê a semana que vem para falar mais um assunto para entender melhor o que acontece no Brasil e no mundo aqui no BMC Talks. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.